Então, boa tarde para todos e todas de novo. Só tem um aviso aqui que eu já vou dizer agora, mas vou dizer no fim. A próxima aula não é sábado que vem, é no outro, tá? Era para ser, mas eu vou ter que alterar. Então, dia 25 de outubro é a nossa próxima aula. Então, no próximo sábado, que seria acho que dia 18, né? Acho que é por aí. Não vamos ter. Então, só para vocês lembrarem, avisar os que não estão aqui hoje, né? A gente depois põe no grupo também, mas só para. Eu estou com uma dificuldade de calendário, mas vai dar certo, nós estamos com um ritmo bom. Então, próxima aula, 25 de outubro. Vamos lá. Nós já entramos aqui naquela segunda metade do livro, onde começa aqui no capítulo 12, né, uma série de... Deixa eu avisar, já põe para o dia 8, não vai ter negócio, já deixa avisar. Dia 8 de novembro. Ah, mas tá bom. Isso é muito aviso. Fica registrado. Muito aviso, hein? Mas já está no cronograma. Porque aí o pessoal, se quiser, já se programa, né? Não haverá aula. Foi divulgado no cronograma. Bom, mas o mais importante é lembrar da semana que vem. Mas tá bom. Então vamos de novo. Nós temos aqui nessa parte, depois do capítulo 12, o livro começa com visões que a gente chama de uma mudança de perspectiva, ou seja, até o capítulo 12 ele está dizendo o que está acontecendo lá na terra, os cristãos são sempre perseguidos, Deus vai para o Império Romano. Agora, no capítulo 12, teve aquela visão do dragão. Quem que era o dragão? Quem que era o dragão? Diabo. O diabo, Satanás, né? Então, a ideia é que o Satanás está por trás de todo o mal que está sendo feito contra a igreja. Porque a igreja está sofrendo e até um certo momento fala, quando é que o Senhor vai resolver, quando vai punir, quando que nós vamos ser libertos? Mas agora vem uma outra perspectiva. Olha, assim como aquela mulher gloriosa, com 12 estrelas na cabeça, a lua nos pés, brilhando como o sol, né? Que simbolizava esse símbolo, é o símbolo da nação de Israel, né? Vem do sonho de José, onde ele viu o sol, a lua e 12 estrelas, simbolizando Jacó, né? A mãe, né? Na verdade tinha 4 mães, mas a mãe, e os filhos, né? Ao redor dele. Então esse símbolo é reprocessado aqui no Apocalipse para apresentar aquela mulher que dá à luz a um menino varão que vai reger a terra. É o Messias, é o Cristo, é o escolhido. Assim que ele nasce, o dragão vai tentar devorar, ele fica ali mas a criança é levada ao céu, e ele não consegue nada. Aí ele vai lá, né, como se fosse, vai ao céu pegar, mas os anjos, o Miguel combate ele cai para a terra. Então na terra ele fala, vou pegar aquela mulher, mas a mulher é protegida. Então ele vai atrás de quem? Dos descendentes da mulher. Capítulo 12, versículo 17, o dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, ou seja, os cristãos. Quem é que é o povo que está guardando os mandamentos de Deus agora? O povo de Deus. O povo que segue Jesus. Quais os mandamentos de Deus? Amar a Deus, amar o próximo, né? O Evangelho. E eles estão dando testemunho de Jesus. Então o dragão vai lá. E aí então ele vai achar 2, vamos dizer, aliados, né? Então eu coloquei aqui nessa tabela. Na verdade é bom. Opa! Deixa eu pegar isso aqui. Nós vamos ver aqui formados as forças do mal. Quem são as forças do mal? A primeira força do mal é o dragão. Agora vai vir uma besta que vem do mar, depois uma besta que vem da terra. Por que mar e terra? Deixa eu mostrar aqui um mapa. Um esquema esse mapa aqui, né? A Turquia é um pedaço de terra mais ou menos assim. Aqui tem o mar Negro, aqui tem, vamos ver, a Grécia, aqui tem a
Itália, aqui é a Itália, né? Roma. Não tem como errar. Roma é essa bota aqui, lembra? Tem uma bota assim, né? Roma. Aqui é Roma, aqui é a chamada Grécia, né? A Grécia. Na verdade, naquela época não era Grécia. A Palestina está aqui, ó. Aqui é a região, né? Onde Jerusalém está aqui nessa região. Aqui, ó. Aqui assim é o Egito. Aqui é o Egito. Então aqui é o mar Mediterrâneo. Tem um grande mar aqui, né? É tudo mar. Então aqui nessa ponta estão as 7 igrejas. As 7 igrejas da Ásia estão bem nesse trechinho. Esse país hoje é a Turquia. A Turquia termina mais ou menos aqui assim, né? Aí tem o Iraque aqui, acho que é Síria, Líbano aqui, né? Jordânia aqui. Então, tá aqui. O João está preso numa ilhinha aqui, a ilha de Patmos, bem aqui. Então, esse dragão fica lá na praia. Olha no versículo 18, onde é que ele está. Se bem que algumas Bíblias têm versões, mas veja, a sua Bíblia tem versículo 18 para começar? Não tem? 12, 18. No fim, 17 que diz. 12, 18 tem. A sua tem não? Em algumas Bíblias, algumas tem e não tem. Mas o texto está lá. O que termina no versículo 17 na sua? Se pôs em pé sobre a areia do mar. No 18 você não diz isso? E assim o dragão se colocou em pé sobre a areia do mar. Eu falo, o que está acontecendo? É só que algumas edições da Bíblia juntaram o versículo 17 e no 18 não tem o versículo 18. É só a numeração do versículo. Lembra que a numeração do versículo foi feita por um impressor parisiense, Roberto Etienne, mais ou menos no século XVI. Então, é só uma convenção de dividir os versículos. Não vem, né, da antiguidade, né? Mas então, às vezes na Bíblia acontece. Também tem o mesmo problema em 2 Coríntios, capítulo 13. Tem uns que tem um versículo, o conteúdo é igual, mas a divisão de versículos é diferente. Você está entendendo, né? O texto está lá. Mas então, o dragão está em pé onde? Sobre a areia do mar. A areia está aqui. Em frente à areia tem o quê? O mar. O mar. Atrás da areia tem o quê? A terra. Então ele está aqui. Então, do lado do mar, esse é o mar. E aqui é a terra. Do lado do mar vai vir uma besta. A primeira besta. Por que vem do lado do mar? Porque ela vem daqui. E essa segunda besta que vem da terra, por que ela vem daqui? Porque ela é daqui. Eu vou explicar. Então, a primeira besta é Roma, é o império, é o imperador, né? O poder romano. A segunda besta é a religião de adorar o imperador, que era muito forte aqui. Na verdade, era forte em todo o Império Romano. Quando você vê a história de Roma nesse período imperial, né? A religião que mais crescia era o culto ao imperador. Por quê? Porque os imperadores romanos, desde a morte de Júlio César não foi imperador, lembra disso? Ele era um ditador, ele foi assassinado. Depois da morte dele, teve uma série de guerras. No fim de uma série grande de guerras, o Senado romano escolheu dar ao vitorioso destas guerras, o chamado Otávio, o título de Augusto. Augusto, sabe o que significa Augusto? Augusto é o nome da Bíblia, não. Augusto significa divino, digno de ser adorado como um Deus. Então, quando Otávio, que era um homem, um senador romano, um cônsul, ganhou o nome de Otávio Augusto, ele significa Otávio divino, Otávio Deus. E aí se criou um sistema de adoração ao imperador. Então, os títulos: Deus, Senhor, Salvador, todos os títulos importantes eram dados ao imperador romano. E em todas as igrejas da Ásia havia muitos templos em homenagem ao imperador. E todo mundo queria homenagem ao imperador, por quê? Porque o Império Romano é um grande local de bajulação.
Se você bajula, se você fica adulando o grande, o que ele faz? Ele dá um favor para você, não é isso? Você, meu amigo, toma aqui. Você é meu amigo, toma aqui. Né? O jeito de conseguir favores de Roma é se mostrando subserviente e a ponto de adorar. Aí então ele te dá umas coisinhas. Esse é o sistema do patronato e clientelismo que imperava no Mediterrâneo em todos os níveis, na vila, na cidade, na região e no império inteiro. Cada lugar tinha o seu. Quem conhece o Nordeste lá no interiorzão tinha o coroné. O coroné manda na cidade. Se você quiser um favor, pede para o coroné. Se o coronel Bezerra te atender, ninguém mexe com você. Se o coronel Bezerra disser não, você não pode fazer, mesmo que consiga. Ele manda o jagunço matar você. E acabou a história. E o delegado é afiliado dele. Não vai investigar nada. Sua morte vai ser assim, né? Morreu uma jaguatirica, matou ele. Mas como? Foi um tiro. A jaguatirica estava armada, né? Uma coisa assim, entendeu? Mas a história é mal contada, né? Então, a jaguatirica estava com carabina, né? Então, assim, o Império Romano é uma grande organização de favores. Então, adorar o imperador é a religião da prosperidade, da paz, da promoção política. Tudo funciona bem se você se der bem com o imperador e com a elite governante. Se por acaso a elite governante desconfiar de você, tu está perdido. Se você for muito pobre, pouca chance. Se você tiver alguma posse, algum bem, alguma coisa que pode ser roubada, e você não faz tudo que puder para agradar o imperador, você vai ser morto. Veja, se você é um homem rico e morre, no seu testamento você precisa deixar pelo menos metade dos seus bens para o imperador. Como assim metade dos meus bens para o imperador? Se você não deixar, você fala, não, vou deixar, vou dar 20% para o imperador, 80% para os meus filhos. Provavelmente o imperador vai ficar bravo e vai tomar tudo para ele. Vai acusar seus filhos de traição, alguma coisa, e vai pegar todas as suas propriedades para ele. E você, foi mal. Então você já no testamento dá 50% das coisas para o imperador. Ele não vai querer, não quero, vou ficar só com isso, com aquilo. Pode ficar com o resto dos seus filhos, entendeu? Mas se você não fizer essa doação, o imperador se ressentir, poxa, esse cara está ficando rico, está ficando grande e não está me considerando. Ele vem atrás de você. Você vai pagar. Por isso que a gente não tem. O imposto no Brasil é alto, né? Mas não está nem chegando perto do Império Romano ainda. Né? A exploração aqui era grande, até dos ricos. Agora o pobre é mais explorado ainda, não tinha direito nenhum, não tinha nada, né? Escravidão mesmo. Então, nesse sistema, o dragão está chamando dois amiguinhos: a besta que vem do mar e a besta que vem da terra. E essas forças do mal vão perseguir os cristãos. Vamos ler. Vou pedir que alguém leia para a gente agora o capítulo 13, os versículos 1 até 10, que fala da besta que vem do mar. Pode ler, então vamos lá. Capítulo 13, 1 a 10. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma das suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também
que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto à espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Obrigado. Olha essa leitura. É a primeira descrição desse animal. Besta é um animal selvagem, né? Você poderia dizer, desse monstro. E aí que vem a tarefa que eu pedi para vocês olharem na semana passada. A descrição dessa, eu vou chamar de a primeira besta. Na verdade, a gente vai chamar ele sempre de besta, porque a segunda besta, daqui a pouco a gente não vai mudar o nome dela, vai chamá-la de um falso profeta. Mas a primeira besta, ela se compara com os animais que a gente encontra lá no Daniel, capítulo 7. Não sei se alguém pôde fazer a comparação ou leu. Qual que é o que tem a ver? Lembra que João faz isso, né? O Apocalipse é como uma casa feita com material de demolição. Já viu? Você vai numa casa de demolição, né? Tem uma janela, tem uma porta. O cara lá compra tudo e constrói a casa dele. A casa é nova, mas material antigo, né? Então João está construindo um prédio novo, um material antigo que ele pegou lá em Daniel. Então vamos lá. O que vocês acharam? O que eu observei assim, que me chama a atenção é que era um animal forte, feroz, né? Tinha 7 chifres, então muito poder. Você está falando do quê? Desse aqui? Os dois, né? Porque em Daniel 7 tem 4 animais, né? E era para comparar a besta de Apocalipse 13 com os 4 animais, não é isso? É isso mesmo. Então o que eu vi de semelhante é que a besta de Apocalipse era assim forte, tinha 7 chifres, 7 cabeças, cada chifre tinha 10 diademas, né? E era semelhante a leopardo. Em Daniel 7, os bichos são também fortes, assim. Fortes, ferozes, terríveis, né? É isso. Tá bom, o que mais? Quem notou alguma coisa mais? O leopardo era o bicho que simbolizava a Grécia em Daniel. Daniel era. Mas e aí? Tem um leopardo aqui. Em Apocalipse 13, a besta era semelhante ao leopardo. Então ela é semelhante, lembra do nosso estudo da matemática? Semelhante ao leopardo. Com pés de urso e boca de leão. Urso? De onde vem urso? É o segundo animal de Daniel. Tinha um urso aqui. Então ela tem os pés de urso. Que mais? Boca de leão. Onde tem leão? Primeiro animal de Daniel. O leão é o primeiro animal. Ele tem boca de leão. Que mais? Que mais? Na verdade, tanto um quanto o outro, eles convergem para o mesmo sentido. São poderes, são lideranças e depois entra a parte espiritual, né? Que vai compor o quadro. E o mais interessante é que em Daniel 7, ele